Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Vou tentar não demorar muito. Preciso apenas de 2 horas. Misericórdia, né? Mateus capítulo 13, do verso 1 até o verso de número 9. Todos encontraram, amém? Mateus 13, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira do mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Verso 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça esta palavra. Parece a palavra de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Um texto muito conhecido, Jesus falando de forma metafórica, usando parábolas, para explicar. Nós vamos ver no decorrer deste capítulo, mais à frente, a partir do verso de número 18, Jesus ele vai explicar o que de forma metafórica ele está falando nesta parábola. Mostrando que o mundo é o campo e que o semeador saiu a semear. E enquanto a palavra está sendo semeada, porque a semente aqui é a figura da palavra que está sendo semeada, que um dia foi semeada na terra, que sou eu, que é você, e germinou em nosso coração, e glória a Deus, porque produziu fruto, e nós ainda hoje geramos, porque Jesus nos chamou para fazermos discípulos. Jesus disse: não foi vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês, e vos designei para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E esta parábola nos mostra que alguns elementos dessa história se assemelha a algumas pessoas. E algumas coisas acontecem nesta parábola que podem permitir que o inimigo nos roube. Então eu queria, nesta mensagem, que eu coloquei como título, ações que nos permitem sermos roubados pelo inimigo. E eu quero compartilhar com os irmãos 3 coisas que, se nós não fizermos, nós podemos ser roubados pelo inimigo de nossas almas. João 10:10 diz que o ladrão ele vem tão somente para roubar, matar e destruir. A finalidade do inimigo das nossas almas é nos tirar da presença de Deus. E Jesus vai explicar de forma muito tranquila quando ele fala dessa parábola, porque ele diz que uma das sementes caiu no meio do caminho. E quando ela cai no meio do caminho, as aves vêm e comem aquela semente. Outras caíram no pedregulho, no meio de pedras. E isso nos mostra aquelas que caíram e que as aves comeram, são pessoas que ouvem, porque no versículo 9 ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando a gente para analisar quem tem ouvidos para ouvir que ouça, automaticamente a gente faz uma análise textual com base naquilo que nós tivemos como educação primária.
E a gente não consegue fazer a diferença porque a gente está analisando na língua portuguesa, e na língua portuguesa existe uma diferença de ouvir e escutar. Embora pareçam sinônimos, a língua portuguesa diz que o ato de ouvir, se você entrar no dicionário, você vai ver que o ato de ouvir é uma simples ação de um dos sentidos que Deus colocou em nós. Ouvir é simplesmente fazer uso do sentido da audição e ouvir. Eu posso simplesmente ouvir, mas não dá importância. Agora, quando eu paro para escutar, segundo a língua portuguesa, significa que eu estou prestando atenção naquilo que eu estou ouvindo, estou analisando, fazendo uma análise, e com base na análise que eu estou fazendo, eu passo a tomar algumas ações. E o verbo é sempre ação, e eu crio ação com base naquilo que involuntariamente. Mas quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, essa forma que a língua portuguesa diz e separa, segrega, ouvir e escutar, ela está extremamente atrelada. Porque a palavra, embora nós estejamos fazendo menção do Novo Testamento, e o Novo Testamento foi escrito em grego, mas Jesus, ele falava o aramaico. E quando nós olhamos para a língua original do povo hebreu, que era o hebraico, que depois vira o aramaico quando eles saem da Babilônia, o período que eles passam cativos, 70 anos na Babilônia, quando eles saem de lá, eles saem falando o aramaico. Aqui é a palavra Shema. E a palavra Shema, para o povo hebreu, para o povo que Jesus está falando, porque Jesus aqui, ele está falando para judeus, ele está falando para o povo da sua terra. Então ele está usando o sentido do Shema, que traz uma análise muito mais profunda do que simplesmente o que nós analisamos na língua portuguesa como ouvir e escutar. Traz uma percepção de experimentação. Ele consegue associar o ouvir, consegue trazer para dentro desse mesmo sentido o escutar, que é fazer a análise, e mais do que isso, ele te leva a uma ação de experimentar aquilo que involuntariamente você está ouvindo, aquilo que voluntariamente você está processando e aquilo que automaticamente, fazendo a junção das duas coisas, te conduz a uma vida de experiência, de experimentar. Por isso ele diz: quem tem ouvidos, que ouça. E aí, fazendo menção desta parábola, ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Muitos ainda dizem assim: eis-me aqui, envia ele ali. Aquilo que é bênção, eu quero. Deus disse para Abraão no capítulo 12 de Gênesis que abençoaria aqueles que abençoassem Abraão e que amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem Abraão. E em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Só que mais à frente Deus vai dizer para Abraão assim: Abraão, sê tu uma bênção. Eu vou abençoar todo mundo através de você, mas seja você uma bênção. E assim como Deus falou para Abraão, fala para mim, fala para nós. Seja você uma bênção. E muitas pessoas não querem a bênção, mas não querem ser o abençoador, o objeto da bênção, ser uma bênção na vida do outro. A palavra até gerou algum fruto nela, mas quando vêm as dificuldades, quando vêm as tempestades, e nós acabamos de louvar sobre tempestade, por ela não ter uma base em Deus, por ela não entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que as coisas sejam difíceis. Nós não fomos chamados, meus irmãos, para um evangelho de mar de rosas. Jesus disse assim: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Tomar a cruz significa que a gente vai viver, porque quando a gente fala de tomar a cruz, está apontando para o que ele ia viver. Olha o que Jesus viveu, saindo da fortaleza de Antônia e indo até o Gólgota. 14 quedas que Jesus teve. Não é porque ele caiu, pecou, não. Porque ele não aguentava os açoites, o peso da cruz, as dificuldades. 14 quedas ele teve. Mas Isaías diz que ele foi como uma ovelha muda. 700 anos antes disso acontecer, Isaías diz que ele foi que ele iria, na verdade, como uma ovelha muda para o matadouro.
E muitas vezes, por um probleminha pequeno que se levanta na nossa vida, a gente acaba berrando. Vocês sabiam que, e a gente vai cear, a ceia, ela foi instituída lá no Êxodo. Ela vai ser ratificada por Jesus no Novo Testamento, quando ela é instituída para a igreja, mas todo o cerimonial de ceia começa na festa de Páscoa. E na festa da Páscoa, o cordeiro, quando ele era sacrificado, o sacerdote ele colocava o cordeiro aqui debaixo do braço, ele botava do lado esquerdo, e o sacerdote entrava com o cordeiro no templo, e ele batia forte com a perna esquerda. O cordeiro, imagina um cordeirinho pendurado pelo pescoço. E ele vinha com o cordeiro com as patas soltas e só travado pelo pescoço. E o sacerdote entrava batendo com o pé esquerdo, e cada vez que o sacerdote dava um tranco com o pé esquerdo, meio que estrangulava o cordeiro. E o cordeiro não podia berrar, porque o cordeiro não berra, quem berra é bode. E ele entrava e sacudia mesmo. Se o cordeiro berrasse, ele não podia ser oferecido como... Então aquele cordeiro entrava mudo. O cordeiro está pronto para morrer, está sofrendo porque está sendo estrangulado, está tendo trancos no seu pescoço, está vivendo atribulações. Jesus diz, no mundo vocês terão atribulações, dificuldades, provações, mas tem de bom ânimo. Aquele cordeiro chegava até o altar sem dar um berro. E aí ele era degolado, porque a morte tinha que ser desse jeito, degolava o cordeiro, o sangue daquele cordeiro era derramado dentro de uma bacia, e depois de degolado, o sacerdote, ele fazia o movimento circular 7 vezes com o cordeiro. O movimento circular no sentido horário apontava para a manifestação do Cordeiro de Deus ao longo do tempo, sentido horário, relógio de Deus, nada é por acaso. O movimento circular significava que o sangue do Cordeiro iria abranger a salvação universal em todos os cantos da terra. E depois que aquele sangue era derramado na bacia, o sacerdote não podia botar a mão no sangue, porque se ele colocasse a mão no sangue, ele profanava o sangue do cordeiro. Então o que ele fazia? Ele pegava uma esponja, apertava a esponja, comprimia a esponja e jogava a esponja dentro da bacia. Quando a esponja batia na bacia, que ela abria, ela puxava o sangue. E aí ele pegava uma madeira e catava aquela esponja com uma madeira, e o sangue do cordeiro precisava escorrer no madeiro para tocar na mão do sacerdote, para o sacerdote ser purificado. E aí a gente vai ver o salmista dizendo, esparge-me com esopo e ficarei curado. Ali num cerimonial de um cordeiro sendo sacrificado, já apontava para o sangue do cordeiro que desceria na cruz, no madeiro, para a remissão do pecado. E aí o sacerdote então começava a espargir o sangue sobre as pessoas. E quem recebia o sangue do cordeiro sobre as suas vestes, saía encantado daquele cerimonial de Páscoa, porque o cordeiro fora imolado apontando para a libertação do povo que vivia escravo no Egito. Então a gente precisa se comprometer, porque a hora que vem a tribulação, se a gente grita, não somos ovelha, somos bode. E a gente precisa entender que Deus tem um cuidado de todas as coisas. A outra caiu no meio de espinhos, e também estava em terra, e produz, e germina. Mas quando ela começa a crescer, os espinhos começam a sufocar. Isso aponta para as pessoas que até recebem a palavra de Deus, as pessoas que começam a produzir frutos, mas os prazeres deste mundo começam a lhe sufocar. E quantas pessoas nesta pandemia permitiram que os prazeres da carne sufocassem a sua vida e acabaram entrando por caminhos que desagradaram o Senhor. Permitiram que os prazeres deste mundo sufocassem e sufocaram de tal forma que as levaram à morte. Quantas pessoas ficaram para trás? Quantas pessoas estão vivendo uma vida afastada dos caminhos do Senhor?
porque os espinhos dos prazeres sufocaram a palavra que foi semeada em seu coração. Quantas? Por isso nós precisamos orar como igreja, para que as misericórdias do Senhor alcancem essas pessoas e que traga de volta, para que estejam plenamente na presença do Senhor. E por último, Jesus disse que uma das sementes caiu em terra boa. E se você está aqui nessa manhã, se você está nos acompanhando de casa, é porque você é a terra boa, que a semente caiu, está germinando e que você produza frutos para 100, 60, 30, para 1, que você multiplique na presença do Senhor. Mas, no capítulo 13, verso 19, a única semente que não germinou foi a semente que caiu no meio do caminho. E eu disse a vocês que o Shema é tão importante, esse conceito de ouvir e experimentar é tão importante, que isso se tornou a oração. Quando nós lemos Daniel, às vezes a gente não entende que Daniel orava 3 vezes ao dia. E das 3 orações que Daniel fazia ao dia, pelo menos 2. A oração da manhã, porque Daniel orava de manhã, de tarde e de noite. E a oração da manhã e a oração da noite, Daniel fazia menção deste termo, que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, a partir do verso 4, na verdade, vai até o verso 9. Deus vai dizer assim: ouve, Israel, o Senhor é o teu Deus, e o Senhor, Ele é um. Este texto de Deuteronômio 6:4, ele se perpetuou até os nossos dias. Todos os judeus no mundo inteiro fazem a sua oração da manhã e a sua oração da noite, fazendo menção deste texto. Que, embora esteja escrito para a gente, ouve Israel, eu disse que no português existe uma separação, mas para o povo de Israel tem um sentido diferente. Porque ele vai dizer, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus e o Senhor, Ele é um. Aí ele vai dizer, ele continua, estas palavras que hoje eu te digo, elas estarão fixadas no teu coração, serão por frontal entre os teus olhos, escreverás nos umbrais da tua porta e ensinarás aos teus filhos, estando com ele assentado na sua casa ou andando pelo caminho. Observa que quando ele começa com ouça, Shema. Mas não é simplesmente um ato involuntário de ouvir por conta de um dos 5 sentidos. Porque Deus vai continuar dando as orientações. Vocês vão ouvir, mas vocês precisam examinar, vocês precisam praticar. Essas palavras precisam estar no teu coração, essa palavra precisa estar na tua mente, essa palavra precisa ficar fixada no umbral da tua porta. E mais do que isso, ela não deve ficar retida em vocês. Vocês deverão ensinar aos seus filhos, estando com ele assentado na sua casa ou andando pelo caminho. Em todo tempo, se eu estou em casa, é uma obrigação minha estar ensinando os meus filhos a andar na presença do Senhor. É propagar, é fazer gerar frutos. A palavra entrou em mim, semeou, gerou frutos e agora eu vou começar a multiplicar e gerar frutos em outras pessoas. Isso é uma atribuição nossa. Quando nós simplesmente ouvimos e deixamos de lado, o inimigo pode vir e roubar a palavra que foi semeada. Segundo ponto, a gente precisa entender, porque não basta ouvir. Lembra de Filipe e eunuco? O eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. Filipe então chega até o eunuco e diz, entendes tu o que lês? E aí o eunuco, abre-se um hiato no texto. O texto vai dizer que o eunuco vai dizer para ele assim, estou vendo aqui água, o que me impede de ser batizado? Então, ele é batizado, o texto segue e acontece algo fantástico na Bíblia que muita gente não percebe. O texto diz que Filipe desaparece daquele lugar e aparece em outro lugar. Quebrando toda teoria física, ele desaparece de um lugar e aparece em outro. Se a gente olhar em distância, dá uma distância mais ou menos de Brasilândia a Maricá. Você imagina, eu estou pregando aqui agora e de repente eu entrego a mensagem e desapareço.
e apareço lá na casa do pastor Dario. Isso aconteceu, está escrito na Bíblia. Ele desapareceu e apareceu em outra cidade. A manifestação do poder de Deus. E Salmo 81, verso 13 diz: ó, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Esse é um salmo da família de Asaf, que está convidando o povo à adoração a Deus. E Deus, no meio desse salmo, ele vai dizer assim: ah, Israel, se vocês me ouvissem, se vocês entendessem, se vocês experimentassem somente a mim e não os deuses estranhos no meio do teu arraial, ah, como seria diferente a vida de vocês. Tem tanta gente que está ouvindo, mas não está cumprindo os outros passos. O primeiro passo é ouvir. E Romanos capítulo 10, verso 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nesta manhã nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas mais do que ouvir, eu estou tentando aqui explicar detalhes para que você ouça e também tenha o entendimento, porque não adianta você ouvir e não entender. Parece um texto de Filipe e Eunuco. Então, entende você o que lê? Quando ele entendeu, ele foi batizado, seguiu a vida e glória ao nome do Senhor. Mas quantas pessoas ouvem também e não entendem? Porque não tem quem ensine. Agora, uma vez que você ouviu e que você entendeu, a gente vai para o passo 3. Nós precisamos agora obedecer. E Apocalipse capítulo 2, verso 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós entendemos a palavra de Deus e colocamos em prática tudo aquilo que a palavra de Deus está falando aos nossos corações, agora nós estamos trilhando um caminho de obediência. E o caminho de obediência nos leva, como diz Apocalipse 2,7, ao que vencer. O caminho de obediência nos leva a um caminho de vitória. E a vitória, todas as pessoas, em qualquer situação que é vitorioso, ela recebe um prêmio. Se um atleta vence, ele recebe uma medalha, recebe um troféu. E o que está reservado para mim e para você não é uma medalha de ouro, não é o primeiro lugar no pódio. O que está reservado para mim e para você é uma eternidade na presença do Senhor, se alimentando da árvore da vida, tendo um novo nome, sendo coluna no templo de Deus, se assentando no trono com Jesus e reinando com Ele eternamente. Que nesta manhã sejamos ouvintes, entendedores e praticantes da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu disse que seria rápido.